Bora, fiel, baita vitória do nosso Corinthians 3-0 em cima da Ponte Preta, começando o ano com o pé direito e uma bela estreia no Paulistão. Mais um título nesse ano de 2026, o Corinthians briga, chega pra final e levanta esse caneco, deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos ver o que os corintianos estão falando dessa goleada do Corinthians 3-0 na Neoquímica Arena, voltando a vencer. Os jogadores falando e desabafando na zona mista e as palavras de Dorival Júnior na coletiva depois da grande vitória do nosso Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Fala, fiel. Primeira vitória do ano, em cima da Ponte Preta. E eu vou falar mais pra vocês. Nós que é Corinthians, nós acreditamos muito no Corinthians. Por que eu tô te falando isso? Nós vamos disputar o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, eu como corintiano. Eu acredito que nós vamos bater de frente em 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores. Quem não acreditar que morde as costas? Eu como corintiano, eu acredito no Corinthians até o fim. E já começamos com a primeira vitória no Paulista, hein? Segura nós em 2026. Eu acredito na força do Corinthians. Um desses 3 a gente leva. E quem não acreditar que morde as costas. E vai, Corinthians. A primeira do ano, hein? Nós vamos chegar, hein? Escuta o que eu tô te falando. Um desses 3 nós vamos ganhar. Pronto, falei, vai, Corinthians. Estamos de volta e o Coringão voltou a vencer em casa. Começa o ano com o pé direito. Ganhando da Ponte Preta 3-0, era pra ser 4, era só ficar de olho. Mas o resultado foi bom. Primeiro tempo, perna pesada, o time ainda meio um treinamento. Mas valeu, Guinegão. Pedro Raul precisa estar ligado, muita gente precisa estar ligada. É a volta, Charles. Mas o Corinthians vence em casa, dá uma alegria a mais de 35 mil torcedores. Esse é o Corinthians, voltando, lutando e fazendo a diferença. Esse ano promete. Vai, Corinthians! Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Baita estreia do Corinthians no Paulistão, com 2 gols de zagueiro. Para variar, o Gustavo Henrique fazendo gol de cabeça, ele é muito bom nisso. Um golaço do André Ramalho, o 3º gol do Corinthians. Que golaço! Mas o mais legal desse jogo foi ver a molecada jogar. Esse é o futuro do Corinthians. Tem que colocar essa molecada em campo. Guinegão, o Bidon, que jogou mais uma atuação espetacular do Bidon. Kaique, Rian, Guinegão, André, que jogou muito bem, enfim. O João Vitor, Jacaré, esse é o negócio, tem que colocar a molecada para jogar. Molecada que tem força, que corre, que sabe o que é o Corinthians, esse é o negócio. Vai vender? Vai. Mas é aí a chance de fazer dinheiro, fazer o... É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 3, Ponte Preta 0. É isso aí, rapaziada. O bagulho é o seguinte, começamos 2026 como terminamos 2025. Ou seja, vencendo. Esse é o Corinthians que eu quero, mano. Mas, pessoal, na boa, mano, início de temporada, calor, desfalques, nem dá pra exigir tanta coisa assim, né? Mas que o Corinthians estreou realmente com o pé direito e surpreendendo, isso é fato. Mas eu não vou fazer uma avaliação individual não, pessoal, porque na boa, começo de ano, mano, nenhum jogador vai jogar dando a vida, mano, como se estivesse tirando a mãe da forca. Principalmente pelo calendário caótico que a gente tem aqui no Brasil e principalmente por termos uma Copa do Mundo nesse meio do ano que vai achatar ainda mais um calendário que realmente já é inflado. Mas falando do jogo, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, é fato, mas no segundo tempo o time melhorou, mano. Aumentou a intensidade, foi mais agressivo, acertou mais passes e conseguiu abrir o placar ali num gol de cabeça do Gustavo Henrique. Inclusive, talvez hoje, a jogada mais forte que o Corinthians tem. Fez o segundo lá com o André e depois aí uma patada do André Ramalho, um tirambaço de fora da área, fazendo o 3º e fechando o caixão da Ponte. O Dorival, pessoal, ele tem um time extremamente competitivo nas mãos. E na boa, vindo agora aí os reforços, depois da queda do Transferban, eu eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar novamente um título expressivo esse ano. Não sei se vem brasileiro, não sei se é Copa do Brasil ou Libertadores da América, mas me cobrem no final de 2026. Um desses 3 títulos o Corinthians crava novamente. Então, né, nunca serão, fala a verdade, né? Campeão lá em Campinas, do interior, só tem um que é o Guarani, que por sinal foi vice contra o Corinthians eu jogando.
E eu fiz gol de bicicleta contra o Corinthians e fiz gol de bicicleta também, o Corinthians também contra o Guarani. Então, o Corinthians ganha o gol. Gustavo Henrique, sou seu fã, cara. Você é um monstro de zagueiro. Aí, André, baita jogador. André Ramalho, baita zagueiro. O Corinthians começa o Campeonato Brasileiro arrebentando a boca do balão, ganhando o primeiro jogo de 3-0, jogaço de bola, né? Vence a Ponte Preta, convence a torcida arrebentando a boca do balão. Eu estou na cidade de Santo Agostinho, que é a primeira cidade dos Estados Unidos. Pelo menos foi o que me falaram, né? Dizer para vocês que eu adoro os Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos, tá bom? Meus filhos moram aqui, então um dia eu vou morar aqui. Daqui uns 4, 5 anos eu vou morar nos Estados Unidos. Para vocês todos aí que ficam falando. Tá tudo certo para falar o que quiser. E o Corinthians é candidato ao título. Parabéns ao Dorival Júnior, Marcelo Paz, o presidente. Começar o campeonato ganhando é incrível. Ainda mais em cima deles, que nunca serão. André, você já fez alguns gols bonitos na tua carreira, mas assim, esse de fora da área foi bonito. Foi o mais bonito que você lembra, o mais importante? O que dá pra você dizer? É difícil, eu acabei de falar sobre isso. Eu já fiz uns gols de fora da área, mas esse com certeza é um dos mais bonitos. Eu brinco, né, com o pessoal que eu acabei de falar ali, que eu fiz um gol contra o Manuel Neuer, mas foi um torneio de pré-temporada, quando eu tava no Mainz. Fiz de esquerda, de fora da área, foi um golaço. Só que não conta, né? Então ninguém lembra. Mas faz parte, acho que foi um lindo gol e eu espero que possa concorrer aí a um gol bonito. Fico feliz. André, talvez no ano passado tenha sido o mais difícil da vida do Corinthians, dentro e fora de campo, mas dentro de campo vocês ainda conseguiram dar um jeito aí, arrancar 2 títulos importantes. Para 26 a projeção é ainda maior? Sem dúvida, né? A gente colocou isso como meta, né, para ser um ano mais constante da nossa parte. A gente colocou isso como meta, né? De ser um time que a gente possa ter um pouco mais constante em todos os sentidos, né? Seja em todas as áreas, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Preferencialmente, né? Ano passado foi conturbado, obviamente diante de tudo que aconteceu, mas no final das contas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse, né, um ano incrível e a gente torce e trabalha para que esse ano a gente colocou isso como meta e acho que a gente deu um bom pontapé inicial hoje. Um ano difícil para você também, né? Altos e baixos. Como é que fez para manter a cabeça boa, não se deixar abalar pelas críticas, conseguir aquela reta final de Copa do Brasil fantástica, sendo muito importante aí no Tetra e já abrindo a temporada aí com um baita golaço? Pois é, cara, bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho que agradecer muito a Deus pelo dia de hoje, porque vou contar uma breve história para vocês aí que hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. E o ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Porque diante de todo esse caos, né, que aconteceu, né, seja um pouco da culpa nossa, um pouco, né, diante de tudo que aconteceu dentro do clube, tem um pai de família, tem um esposo que fica se questionando dentro de casa para saber se você está fazendo o seu melhor, né? E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui na minha carreira e me auxiliou e sempre esteve comigo. E um dos motivos dos tantos motivos que eu vim para o Corinthians foi por ela. O pai dela estava doente antes de vir para cá e no final das contas acabou falecendo, 11 de janeiro de 2025. E a gente se questiona muito como marido se você está dando o seu melhor, né? Porque diante de todo esse caos, eu até falei para ela, desculpa se eu não estou conseguindo corresponder como marido, porque eu não sei o que fazer. É tanta coisa que acontece dentro do clube que às vezes a gente tem que concentrar toda a energia nossa ali dentro e acaba esquecendo do principal, né? Que é tentar apoiar ela no momento de luto, né? Então imagina, ela viveu o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. No jogo da final da Copa do Brasil, ela estava lá, rezando por mim, torcendo por mim. E no dia de hoje, eu confesso que eu pedi muito para Deus para poder fazer esse gol, para poder falar isso. Para poder expressar aqui a minha gratidão a Deus por ter nos dado força para superar, para viver esse momento de luto, de dificuldade.
E só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele. Para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração a minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo. E para, principalmente, né, agradecer a Deus por me conceder uma mulher tão especial, uma família tão especial, e diante de todas essas dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Sua esposa estava aqui hoje te acompanhando? Não, infelizmente não, ela tá no interior com as minhas crianças, mas com certeza acho que ela tá de casa muito feliz e tá lembrando disso. Então esse gol é por ela, pro meu sogro, para que a gente possa comemorar o dia de hoje, por mais difícil que seja, né? Foi essa estreia no Paulistão, o que a Fiel pode esperar aí do Coringão nesse ano que se inicia? Pô, a estreia foi muito boa, né? Começamos com o pé direito, graças a Deus. Começar o ano com vitória é muito importante e a Fiel pode esperar que a gente vai chegar longe. Um pouquinho do seu gol, cara. Foi no reflexo ali, foi mesmo sem querer querendo, mas o que vale é gol? O sem querer querendo, mas o que vale é gol, né? O importa é a rede balançando. Ali o Matheusinho ali deu uma pancada, acabou batendo em mim, entrando. Ficar feliz, né? Graças a Deus. Vambora. André, você ainda é muito jovem, né? Mas começar a temporada, tendo essa oportunidade de começar a temporada fazendo gol, produz qual efeito na tua cabeça para essa sequência de ano? Pô, pra mim é muito importante. Eu sempre vou continuar tranquilo, continuar não sendo a mesma pessoa. Mas começar de titular, começar marcando, deixando minha marca, acredito que é muito importante. Esse tempinho de férias, deu pra sentir saudade aqui da Neoquímica Arena, da torcida, desse contato todo? Pô, o tempo foi curto, mas não tem como não sentir saudade, né? A Fiel aí sempre comparecendo, não importa o lugar. A torcida é gigantesca, não tem que falar deles. André. Um ano melhor pro Corinthians. O ano passado foi muito confuso dentro de campo, mas vocês ganharam 2 títulos importantíssimos, principalmente a Copa do Brasil. Você projeta um ano dentro de campo melhor ainda em 2026? Sim, foi um ano de altos e baixos, porém nós conseguimos sair com 2 títulos. Mas acredito que esse ano vamos ter bastante campeonatos, né? E vamos chegar, vamos brigar em todos. Pra, quem sabe, lá na frente, lá se tornar campeão de mais uns 2, quem sabe, se Deus quiser, né? A mesma pergunta que eu fiz pro Jacaré, vou fazer pra você. Quem são suas referências aí no mundo da bola? Que jogadores que você se inspira atualmente ou de antigamente? Mano, eu mesmo gosto muito do Pogba, um jogador que eu sempre acompanhei desde criança. Aí aqui no Corinthians também, que passou o Michael também, acompanhei bastante, o cara muito bom. E mais um, acredito que Thiago Alcântara, craque. Esses 3. Eu acho que nós tivemos uma série de bola um pouco mais dinâmica. O Charles começou a infiltrar um pouco mais, buscando um pouco mais os espaços que estavam acontecendo. Com isso, nós provocamos um distanciamento dos 2 volantes deles e pudemos aproveitar em muitos momentos. Tanto é que nós tivemos, se não me falha a memória, aí uns 10, 12 escanteios, mais ou menos. Eu acho que isso muito em razão do trabalho de infiltração que foi feito. Nós não ficávamos apenas buscando os movimentos de aproximação com o homem da bola, mas acima de tudo de ataque à profundidade. Eu acho que esse foi um fator importante, fez com que nós tivéssemos um volume, tivéssemos criação, tivéssemos boas possibilidades de jogarmos pelos lados do campo, e é natural que, com tudo isso, nós tivemos no primeiro tempo uma dificuldade de finalização. Fato esse que não aconteceu no segundo, saindo o primeiro gol. É natural, tivemos um pouco mais de equilíbrio, tranquilidade, mas a equipe se manteve postada, muito bem postada, ao longo dos 90 minutos. Rara exceção, né, na segunda parte do primeiro tempo, onde nós tivemos ali uma pequena caída, mas foi muito pouca. Eu fico feliz por ser uma primeira partida, com todos os comportamentos sendo respeitados, a equipe criando como criou, buscando gol a todo momento. Eu acho que foi um fator importante para a gente. Bom, o não ter pontas é em razão da maneira como foi montada a nossa equipe. Nossa equipe foi montada para jogar por dentro, então eu tenho que tentar explorar de alguma forma os flancos, os lados do campo em determinados momentos. Nós, às vezes, fazemos saídas com 4 homens, hora com 3 homens, para que a gente possa dar liberdade. Depende muito da reação da equipe adversária. Então a gente faz as alterações dentro da própria partida. Só que isso é muito bem treinado. Eu acho que esse é um fato importante. A última partida no Maracanã, o gol do Yuri saiu justamente de um momento em que o Matheus se viu livre, uma inversão de bola, o domínio, a bola atravessada, Yuri atacando espaço, fazendo um belo domínio e a definição.
Eu acho que isso daí foi usado ao longo do tempo, ao longo de todo esse processo que nós tivemos. Em alguns jogos tivemos sucesso, em outros não tanto, mas de um modo geral é o que nós tivemos, foi o que nós tínhamos talvez de melhor em todo o processo que nós tivemos aí desde a nossa chegada. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante, mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. Eu acho que se estão de olho é com merecimento, por aquilo que ele produziu no ano passado, vem fazendo novamente, espero que ele continue assim. O jogador ele mostra ou demonstra maturidade a partir do momento que ele encontra uma regularidade na carreira. É um jogador que tem liberdade de movimentos. Eu falava para vocês que eu nunca vi o Bidon como um segundo volante, como um volante, como todos pontuavam. Para mim ele sempre foi um meia. E com liberdade ele chega, ele sabe fazer gols, ele tem troca de passes na frente da área, ele tem bolas em que ele pife um companheiro, ele tem assim coisas muito positivas, né, tanto defensiva quanto ofensivamente. Isso é importante para um jogador desse nível. Eu acho que ele vem vivendo um momento muito bom, tem ainda a possibilidade de um crescimento muito grande. Eu acho que ele está num processo ainda de formação, encontrando a sua melhor condição. É um jogador muito importante, eu sou sincero com vocês, não gostaria de perder nenhum jogador, até porque agora só que eu vou começar a ganhar alguns deles, então nós temos que ter esse equilíbrio para que possamos ter um bom elenco ao longo do ano. Esse é o nosso grande desafio. Acho que essa palavra que você citou é correta. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples, nós temos que ter toda a atenção possível, tratados da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta foi a equipe campeã da Série C do ano passado, uma equipe qualificada, não conseguiu inscrever jogadores que foram contratados, porém manteve a estrutura da equipe do ano anterior. E mesmo assim nós fizemos um jogo onde tivemos merecimentos pelo resultado. Eu espero que não paremos nesse instante, pensando que as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Teremos aí 3 clássicos seguidos e isso será já um diferencial, até porque a partir da 5ª partida nós podemos estar numa situação bem complicada. Eu acho que isso daí nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela ainda existe. Bom, eu acho que tem sido importante. O Marcelo é um cara que conhece muito bem o mercado, conhece a administração de um clube como ninguém, por ter feito um belo trabalho no Fortaleza, um trabalho muito consistente e reconhecido por todos. Eu acho que todos vocês sabem o potencial que ele tem. Nós, com certeza, teremos aí um processo em que nós estamos buscando atletas, e isso nós não escondemos, temos os nossos limites de gasto, isso eu não posso me furtar a ter o entendimento daquilo que o clube possa fazer e saber até onde nós possamos atuar. Nós estamos trocando informações quase que diariamente, ele está ativo no mercado, vai continuar, esse processo é um fato natural, já era para a gente ter tido um passo um pouquinho à frente, mas por tudo aquilo que aconteceu no ano anterior foi muito difícil. Nós chegamos ao final do ano ainda incertos de tudo que poderia acontecer. O clube está começando a ter um respiro, né? Eu acho que financeiramente, em razão de tudo o que vem acontecendo, está procurando cumprir de uma maneira correta com todos os fornecedores que tenha. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, que começa a destacar essa condição do Corinthians, poder alcançar uma recuperação em todos os aspectos, e nós vamos fazendo o trabalho que nos compete. Hoje nós iniciamos com 3 garotos da base, mais 4 entraram ao longo do processo, são 7 jogadores. Eu acho que isso é um detalhe muito importante para todos nós que fazemos parte desse momento da equipe, tendo consciência que nós precisamos reforçar. Teremos muitas competições ao longo desse período. Temos que colaborar em todos os sentidos, de todas as formas. Ter o entendimento do momento adequado, do momento certo, para que possamos ter esses jogadores, mas sempre na expectativa de que possam chegar o mais rápido possível para que
sejam preparados aí, até porque as competições não param, ao contrário, estamos já caminhando para um final de mês aí, onde nós teremos um aperto muito grande, tanto em Campeonato Paulista, estreia de Brasileiro, e na virada do mês, um jogo muito importante para o clube. Então, nós temos que ter essa consciência, a preparação e a concentração necessárias para que tenhamos aí um início dentro de uma condição lógica e com aquilo que todos nós esperamos, né? Tanto torcida como diretoria, atletas e comissão técnica. Bom, então iniciando o processo nós chamamos, né, desse intervalo entre estar à disposição e a saída do departamento médico, 2 deles, um ainda não, ainda em processo de recuperação, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Não sei se o teremos em campo ao longo dessa semana, eu espero que sim, mas Yuri e Ranieri já estão um pouquinho mais adiantados. Eu não consigo hoje definir em que momento eles estejam de volta. Vamos ter o cuidado possível para que, principalmente, o trabalho feito com o Ranieri, a gente não perca daqui a uma semana, 10 dias ou 15, como vinha acontecendo. Ele vinha saindo do DM para jogar, saindo do DM para poder jogar. Isso é prejudicial à equipe, principalmente ao atleta, e nós nunca estamos com esse jogador total ou plenamente recuperado. Por isso que eu não quero mais que fiquemos nessa transição, ao contrário, a partir do momento que saia, em definitivo, para que o tenhamos em condições de uma sequência de jogos. Quem vai dizer é ele, quem vai me dar a resposta é ele. Acredito que ele possa fazer um grande ano, que se prepare o máximo possível. O Pedro teve uma carreira em que, para mim, ele ainda não atingiu o limite dessa condição. Ele ainda pode evoluir, ele pode crescer. Pontuei isso a ele. Eu espero que ele encare esse ano aí como um ano de uma arrancada na vida dele, na carreira dele. Não que já não tenha feito um bom trabalho em outras equipes, em outros momentos, não é isso que eu estou falando. Só que eu acho que ele pode ainda bater muito mais acima daquilo que aconteceu. Eu espero que ele se dedique, se entregue em trabalhos para que os resultados possam acontecer.